Lançou o novo Otome Game, meus amigos. Orewa Kankoka é um novo anime que está lançando e é da mesma autora que o Otome Game Isekai wa Mob, o nosso queridíssimo Isekai do cara que é um mob em um mundo de Otome Game. Mas o importante não é que ele é criado pela mesma autora, mas que eu surpreendentemente gostei dele também. Parece que essa autora tem um talento para fazer Isekais meio futuristas. Assim que eu vi o anúncio desse anime, eu comecei a ler o mangá, depois fui pra novel e eu sinceramente gostei dele. Ele é tão bom quanto o Otome Game? Definitivamente não. O Otome Game é muito superior. Ninguém bate no Leon. Mas ele é bem legal e divertido de se ver e ler. Principalmente porque você vê que as duas obras têm algumas similaridades. Tipo, elas não são iguais, elas têm rumos completamente diferentes, mas tem algumas coisas que são parecidas e você percebe isso. Tanto que foi assim que eu descobri que a autora era a mesma. O problema, porém, é o anime de Orewa Seikan. Eu comecei a assistir e eu vou te falar que os dois primeiros episódios foram difíceis. O anime só começa realmente no terceiro, e isso é um problema. Não só eles mudaram muitas coisas, mas estenderam esse começo da vida dele no Japão, e isso não era pra acontecer, cara. Então eu quero falar com vocês sobre esse novo anime, porque eu tô muito empolgado sobre ele. Eu tô lendo a novel, eu tô gostando bastante do que eu tô vendo, e ele tá me animando tanto quanto o Otome Game na época me animou. Eu tô bem feliz mesmo. E eu espero que, embora o começo tenha sido meio decepcionante, ele vá melhorando cada vez mais. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque eu tenho muito vídeo de anime, isekai e fantasia que eu sei que você vai gostar, inclusive da mesma autora que este, que no caso seria o Otome Game, então se inscreve aí para acompanhar e checar os outros vídeos. E claro, deixa o gostei também para apoiar o vídeo. Os problemas do primeiro episódio começam, na minha opinião, quando nós começamos a ver a vida passada do Liam. O problema tá ali especificamente. Isso porque é o episódio inteiro da gente vendo essa vida passada dele. E muita coisa ficou errada e diferente aqui. Tanto que se alguém leu o mangá ou a novel vai perceber que o anime tá bem diferente. E eu sinceramente não sei por que eles mudaram tanto e não consigo explicar um motivo que talvez tenha levado a isso. Eles realmente apenas mudaram. Não se enganem, a vida passada dele é realmente trágica e patética. Ele foi usado como se fosse uma marionete pelos outros, mas é que o anime estendeu tanto isso e até mesmo aliviou algumas coisas. Começando pelas interações dele com a sua família, nós não chegamos a ver isso na light novel. O anime criou de maneira original essas cenas dele e da Mika em seu apartamento, com ele com a família. E claro, provavelmente foi para dar um pouco mais de contexto e claro, um pouco de história antes que nós descobríssemos a verdade e falássemos, caramba, essa família é completamente maluca. Eles também deram mais atenção à filha dele, o que na novel é pouquíssima citada nesse começo e isso eu não gostei, mas eu já te explico porque eles não deveriam ter falado sobre a filha. Sobre o trabalho dele é a mesma coisa, mas nós não chegamos a ver ele trabalhando, porque quando o anime começa, ele já não está mais trabalhando lá. Então nós não chegamos a ver ele trabalhando no escritório, apenas que ele trabalhava naquele escritório e que era horrível. Isso porque quando a light novel começa, o Liam já está em seu leito de morte. Nós não vemos ele caindo até lá, ele já tá lá, então nós vemos ele se lembrando de como ele ficou assim. Principalmente, ele descobrir a traição da mulher dele. Isso só aconteceria quando ele tá literalmente morrendo. Ele não sabia disso antes. Ele poderia até ter uma suspeita leve, mas ele não sabia disso. Esse rolê dele ver ela com outro cara saindo e entrando em espiral, a parte da própria filha dele chamar o outro cara de pai, isso não aparece na novel, isso não aparece no mangá. E a parte especificamente da filha foi um erro terrível aqui. Também temos a parte dele descobrindo que a filha não é dele através do exame de sangue lá, e então indo confrontar a Mika, o que também não tem no original. E claro, por consequência, a discussão que ele tem com ela e com a própria filha também não acontece aqui. E agora, tendo falado como que foi no anime e como que tá tudo errado, deixa eu te falar como que foi no original, que é muito mais simples e direto, e seria muito melhor para o anime inclusive. Essa parte começa com ele já no leito de morte, pensando no porquê que isso aconteceu com ele, enquanto ele se lembra de como que ele chegou até ali, o que o levou até ficar naquela condição. Tudo começou quando ele precisou pegar 2 trabalhos para pagar uma dívida estúpida que nem era dele em primeiro lugar. Um dia um cara simplesmente chegou falando que ele tinha uma dívida com ele e começou a cobrar essa dívida, batendo nele e não deixando ele escapar impune. Ou seja, ele contraiu uma dívida que nem era dele. E
e por isso ele precisou trabalhar muito mais para pagar ela, onde assim sua mulher o largaria para ficar com outro cara que tem mais dinheiro do que ele. Onde um detalhe bem importante aqui, na minha opinião, é que a filha dele de início não gostava do novo marido da mãe dela, tendo demorado um pouco até que ela se acostumou com o padrasto. Isso nos mostra que o anime falar que a filha dele sempre considerou o outro cara um pai já tá errado. A filha dele não é que nem a ex-mulher dele que brincou com ele, que ferrou com ele. Não, aquela era só uma criança. E isso é importante porque esse anime tem um spin-off que se passa em torno de Kaname, ou seja, a filha tem uma série só dela, onde ela também foi para esse outro mundo onde o Liam foi, só que ela foi parar em outro território fazendo fronteira com o de Liam, então ela também foi para esse outro mundo, e ela tem uma série só dela, então o anime pintar ela como se fosse uma vilã aqui, como se ela fosse uma arrombada que nem a mãe dela, tá errado, porque não, ela era só uma criança, e o anime pintando a filha dele assim vai fazer as pessoas não gostarem dela, então ninguém vai querer ver o spin-off dela, por exemplo, o que já tá errado. Mas claro, ela não é a filha de sangue dele, mas ele também só descobriu isso quando o guia apareceu em seu leito de morte. Então a criança nunca antagonizou ele e não tinha por que o anime fazer isso. E então depois de ter essa dívida e ter sido divorciado, é então que ele seria demitido pela sua empresa, sendo acusado de ter desviado o dinheiro dela. E então ele começou a fazer vários trabalhos de meio período para poder sobreviver, onde foi como ele acabou se sobrecarregando com o trabalho e acabou nessa situação em que ele se encontra agora. E inclusive aqui, para você ver o quão miserável foi a vida dele, mesmo em seu leito de morte, quando ele não sabia ainda de toda essa traição, ele estava pensando em como que ele ia pagar a pensão para a filha dele, para dar uma vida melhor para a filha, porque ele ainda não sabia que a filha não era dele. Agora, o problema disso tudo que eu falei, não foi que eles adicionaram mais coisas no passado do protagonista, ou que eles exploraram mais o passado dele, não tem problema fazer isso. Algumas adições foram bem legais, tipo mostrar um pouco mais da sua vida no escritório, ou com a sua família, antes de mostrar que ele foi traído por todo mundo. Isso é interessante, mas as mudanças que eles fizeram são horríveis, não tem por que fazer isso com a história da obra. E acima disso tem dois grandes problemas que eu queria falar com vocês. O primeiro é que eles mudaram o plot da mulher dele. Eles mudaram como que ele descobre as coisas, tornando até mesmo a filha dele uma antagonista, o que não deveria ser. E o segundo problema é que colocaram tudo isso no primeiro episódio. O começo da obra é o que chama a atenção do público. Muitas pessoas vão assistir o primeiro episódio e se ele não for bom, ninguém vai assistir mais. E esse primeiro episódio, com todo respeito, foi uma merda. Que tipo de episódio foi esse? O episódio inteiro foi ele na sua vida passada. Nada de interessante acontece nesse episódio. Nós não vemos ele indo pro outro mundo nesse episódio. Isso foi um erro terrível. Não é à toa que eles lançaram 2 episódios de uma vez, porque se fosse só um, ninguém ia assistir mais. Essa obra é incrível e esse começo deveria ter sido acelerado, porque ele foi muito lento, ele foi entediante. Eu que gosto da obra, que leio a novel, que leio o mangá, quase não consegui assistir esse primeiro episódio, gente. Não é à toa que eu vi muita gente falando, quase todo mundo, que eles não gostaram do primeiro episódio até do segundo, porque o anime só começa mesmo no terceiro. Que tipo de anime começa no terceiro episódio? Como que pode um negócio desses? Então aqui eles cometeram 2 erros terríveis, mudaram coisas que não deviam ter mudado e colocaram tudo isso no primeiro episódio de quebra ainda. Mas eu queria saber o que você pensa sobre isso. Você gostou do episódio ou como eu, você não gostou? Você preferiu que tivesse sido rushado, porque como eu disse, essa cena na novel é papo de umas 2 páginas. Rapaziada, não tô brincando. Essa parte inteira, esse primeiro episódio inteiro na novel é papo de 2 páginas. Extremamente rápido. Eles alongaram isso como se fosse borracha, como se fosse o Luffy de One Piece. Então me fala o que você achou desse primeiro episódio que eu quero saber. E quem revelaria tudo isso pra ele, como nós vemos no anime, é o guia. Porque enquanto ele morria, assim como aconteceu no anime, o guia chegaria para, é claro, aproveitar a miséria dele para mostrar a verdade e abrir os olhos. Onde aqui, nesse ponto, o protagonista não sabia de nada. Ele só sabia que a vida dele tinha sido miserável e é o guia quem mostrou tudo pra ele. O guia mostraria a cena de Mika jantando com um novo cara, onde aqui nesse jantar, pela conversa, ele descobriria que Kaname não é sua filha de sangue e que ele foi enganado por Mika. Onde depois de o humilhar um pouco mais, ela falaria sobre como que foi o novo marido dela que a deixou desse jeito terrível, onde ele até incentivou ela a fazer algumas coisas com o Liam, ferrando ele. E claro, ela tem traído ele há muito tempo,
magnífico. E embora tenha tido pontos suspeitos, o Liam não sabia disso até agora. Aqui que ele teve a sua confirmação, aqui que ele teve o choque de realidade e percebeu o quanto que ele foi traído por ela. Diferente do anime, ele nunca suspeitou tão a fundo. Onde ela também falaria que a primeira dívida que colocaram nele por motivo nenhum foi por culpa dela. Ela fez a dívida e colocou no nome dele. Então a dívida que acabou com a vida dele, que fez ele trabalhar dobrado e que ela usou como desculpa para se divorciar dele, foi culpa dela. Ela que fez a dívida no nome dele e depois largou ele com essa dívida como desculpa. Além de, claro, ele também descobriu por aqui que o seu chefe foi quem fraudeou a empresa e colocou a culpa nele. Então é aqui que a vida dele acabaria basicamente, que ele perderia tudo. E ele começaria a entrar em desespero, querendo se vingar deles. Mas o guia diz que ele não pode fazer isso e não pode ajudar com isso. Mas ele pode mandar para outro mundo. E é quando o Liam decide que se ele reencarnar, ele não vai ser bom, ele vai ser um vilão, ele se colocará acima de qualquer outra coisa agora. Quando ele morre, temos mais cenas do guia que nos mostra coisas que o anime não mostrou e o quão terrível o guia é. Porque tudo isso que aconteceu na vida do Liam foi armação do próprio guia. Ele que causou tudo isso. Além de zombar do protagonista por achar que ele teve uma vida miserável quando existem pessoas muito piores do que ele pelo mundo, ele trata Liam como se ele fosse apenas diversão para os seus olhos. Ele foi o responsável por todas as merdas que aconteceram na vida de Liam. Ele queria ver o quão longe alguém poderia cair no desespero, e por isso ele foi fazendo isso, ele foi atormentando mais e mais. Ele mexeu os pauzinhos para manipular as pessoas, para que todos acabassem com Liam. E aqui então, antes de levar Liam para o outro mundo, ele decide que vai limpar um pouco as coisas. E como ele faz isso? Isso é magnífico. Primeiro, ele faz o novo marido de Mika terminar com ela imediatamente. Tendo falado que eles tiveram uma diversãozinha, mas agora acabou, ele se cansou dela. E claro, isso também é uma quebra de mundo pra ela, que acreditou em tudo que ele falou, principalmente porque foi ele quem a ajudou em muitas coisas, com o divórcio, em culpar ele por dívidas e tudo mais. Então ela perdeu tudo e não podia fazer nada aqui. Além de que ele também é o pai de Kanami, mas como o Liam era o pai dela no papel, ele tá pouco se lixando pra criança também, ele não liga. E assim Mika caiu no desespero depois de perder um novo homem, percebendo que ela foi enganada por ele, assim como ela enganou o Liam. E é então quando ela começa a pensar em voltar para seu ex-marido, porém o Liam acabou de morrer, então ela não tem nem pra onde voltar agora. E o guia garante que pelo resto da vida dela, ela nunca será feliz e será miserável. E isso de fato pinta que toda a vida do prota foi manipulada pelo guia, porque se ele pode fazer isso com a Mika, com aquele cara e com os outros, ele também fez com ele. Então toda a miséria da vida de Liam foi o guia que fez isso. E por isso que o anime estender essas cenas meio que perdeu o sentido, porque se tudo foi obra do guia e aqui ele explica pra gente isso, não tem por que ter mostrado um episódio inteiro disso, entenderam? Então eles mudaram, adicionaram coisas que nem eram importantes, que nem eram relevantes. E o guia é um ser maligno que se alimenta dos sentimentos negativos das pessoas, e por isso ele faz questão de deixar elas miseráveis. Ele traz os sentimentos ruins e então come eles, se alimentando deles. E por isso que, agora que Liam foi para outro mundo, ele quer fazer a vida de Liam miserável até nesse outro mundo também. E tudo isso foi apenas o primeiro episódio. Nós nem tivemos a reencarnação dele ainda, pra você ter noção do quanto que esse episódio foi conturbado, errado e completamente quebrado. Agora vamos falar sobre o episódio 2, que já é um pouco melhor pra falar a verdade. O anime só começa realmente no episódio 3, mas o episódio 2 foi melhor do que o 1, pelo menos. A parte do aniversário dele, embora ligeiramente diferente, ainda tem todas as informações necessárias. Eles mudaram um pouco as dinâmicas, mas no fim a mensagem é a mesma. Uma parte bem interessante que eu gostei foram as cenas de Cristiana no caso. Todas as cenas dela aparecem no passado. Todas as cenas com a Cristiana que ela aparece, que ela está lutando, tanto nesse episódio quanto no próximo, acontecem no passado e não ao mesmo tempo que o Liam. E normalmente essas coisas só apareceriam um pouco mais pra frente na obra, que é quando entra o arco dela. Mas aqui eles foram colocando o passado dela ao mesmo tempo que o presente, meio que alternando entre um e outro, até que eles se encontrem no arco dela, onde o Liam se encontra com ela pela primeira vez. Eu achei isso aqui muito bom, tá? Esse jeito de contar a história ficou bem legal. Isso é uma coisa que eu tenho para dar para o anime. Essa parte deles interligando as histórias, bem da hora. Agora, a chegada de Amagi como uma boneca foi bem divertido de se ver, tá? No original é diferente, porque no original ela simplesmente já chega como uma robô, ela já chega funcionando normalmente, mas aqui ela chega na caixa de boneca, ser aberta por ele e tudo mais, é bem legal mesmo. Isso aqui eu gostei e ri bastante. E claro, o Liam imediatamente apalpando ela para sentir o busto, e então a levar para outro quarto é puro ouro. Este cara é um safado de primeira linha, e eu gostei do protagonista, tá? Isso aqui foi engraçado demais, eu
eu adorei ver como eles fizeram. Foi diferente da light novel? Foi, mas foi muito bom. Outra cena que também não tem na novel e é completamente original do anime é a das leis da robótica e as leis da empregada robótica. Essa cena eu realmente não entendi porque eles colocaram, porque não é nem que é engraçada, é só que eu achei que foi meio aleatória, tipo, nada a ver, não tão importante, não tinha por que ter colocado. Essa cena não tem no original, essa cena não é tão legal, não é engraçada, não é divertida, então eu não sei muito por que eles colocaram ela. Porém, é um fato que ela serviu para criar uma ligação entre o Liam e a Amagi, porque nós vemos que ela ficou emocionada quando ele disse sobre os dois párias se juntarem para ir contra o mundo juntos. Essa parte, de fato, criou uma conexão entre eles bem legal, isso foi bem da hora. Porém, eu achei a cena como um todo meio estranha. Eles poderiam ter feito isso de outras formas melhores, porque esse negócio da lei da robótica ficou meio cringe pra mim. E sobre o Brian falar que ele não deveria confiar muito nas IAs, a resposta de Liam pra isso não seria falar sobre a lei das empregadas robôs que ele acabou de criar, muito pelo contrário, já que elas não existem na light novel. Ele seguiria a lógica de que ele confia mais nela do que em humanos, porque ele não se importa com humanos, ele já foi traído por humanos, ele não gosta de humanos, então ele vai confiar na inteligência artificial para não trair ele. E essa cena é meio que importante porque ela deixa estabelecido que o Liam não gosta de humanos, ele não confia em outros humanos, ele não consegue confiar neles, tanto que ele se volta para a IA como sua assessora mais próxima, como a pessoa mais confiável da vida dele. E isso, é claro, é um traço importante de Liam, pelo menos no começo da obra. E eles mudarem isso, eu acho meio paia. Mas bem, é isso que eu tinha pra falar sobre esses dois primeiros episódios bagunçados. O anime teve mais algumas mudanças aqui e ali, mas nada que eu achei tão relevante pra falar. Eu queria falar sobre os pontos mais elefantescos na sala, os elefantes roxos. E claro, o terceiro episódio, embora tenha sido melhor, ainda teve seus problemas, e eu gostaria de falar sobre ele em outro vídeo se vocês quiserem. Eu realmente gosto dessa light novel, eu gosto desse mangá, e eu queria saber se vocês gostariam que eu trouxesse vídeos aqui pro canal, porque eu realmente quero falar sobre esse anime aqui. Porém, aquilo, eu preciso saber se vocês estão gostando, se vocês apoiam e se vocês veriam os vídeos. Eu tô bem empolgado pra falar sobre esse anime, assim como antigamente eu fiquei empolgado pra falar de Otome Game, e faz muito tempo que eu não fico assim, tá? Faz um bom tempo que eu não fico animado pra falar sobre algum anime. Então eu queria saber o seu feedback, se vocês estão gostando do anime, se vocês veriam mais vídeos, porque eu realmente quero falar sobre ele. Então comenta aí o que vocês estão achando. Não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal para me apoiar e ajudar o meu trabalho, e um grande obrigado aos membros. Agora eu fui.